e vão estar trabalhando aí com esse respaldo da saúde, uma evolução da prática, uma evolução do conhecimento, até mesmo para a gente ver aí um pouquinho mais até dos trabalhos que foram feitos, até das condições de executar as ações de cuidado e assistência. Então, bora ficar aqui comigo, pega um papel, anota aí o que é importante. Esquece essa Netflix, esquece essa. Qual que é o outro lá? O Amazon Prime Video. E vamos estudar um pouquinho mais na saúde coletiva. Tá? Vamos aprender um pouquinho mais. Por que é importante discutir saúde? Tá? Todos devem ter assegurados o direito. Tá? E por isso que a gente tem que saber um pouquinho mais. Porque isso é um direito nosso. E claro, com a utilização dos recursos que existem, tá? Com a utilização de conhecimento, com a tecnologia, a saúde vai envolver toda uma série de ações para promoção, para proteção, para realizar o processo aí de prevenção e todo o tratamento que se volta na questão da saúde propriamente dita. E esse direito à saúde é que faz parte da cidadania. Esse direito que vai estar presente na nossa sociedade é que vai ser trabalhado pelo poder público. Então, saúde, quando a gente pensa na discussão, quando a gente pensa no avanço, é porque ela é aqui no Brasil um direito constitucional, porque ela é uma condição que está presente constitucionalmente e que se desenvolve no nosso dia a dia. Ah, você vai ver que desenvolve. Então não adianta ficar aí achando que a mídia fala o que ela quer falar, a mídia diz o que ela quer dizer. Mas saúde é importante, saúde tem respaldo, saúde tem base social para a sua existência. E dentro disso é que existem aí os chamados determinantes. O que vai determinar essas condições de saúde? Que vai depender do conhecimento e da organização da sociedade. Então depende de como nós sabemos sobre saúde, do conhecimento que nós temos e da nossa organização. Exemplo do que vai determinar a saúde hoje, que é o Covid. Do nosso conhecimento, transmissão por contato, por secreções. Então a gente tem que trabalhar de máscara, a gente não pode ter aglomeração e da nossa organização social. O pessoal tem isolamento, está voltando gradativamente, está trabalhando com a questão do retorno às atividades, às funções. E, claro, com essas ações é que vão produzir, ao longo da história, diversos modelos que geraram explicações sobre a questão do desenvolvimento da doença com relação ao desenvolvimento da saúde e geraram estratégias de intervenção. A gente sabe das transmissões de micro-organismos, então a partir desse conhecimento é que são trabalhadas as devidas estratégias para evitar a disseminação da doença. O conceito de saúde, quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em doença, é muito mais do que só falar que a pessoa não está doente, é muito além do biológico. Vai envolver toda uma conjuntura social, econômica, política e até mesmo cultural. Saúde vai além da esfera biológica humana e vai começar a envolver tudo que existe ao redor dele. Ou seja, não é a mesma coisa para todas as pessoas. Vai depender da época, vai depender do lugar, vai depender da classe social. Então, saúde tem as suas variações. A saúde tem as suas nuances, que dizem respeito aí à forma como a pessoa vive. E dentro disso, interpretações mágico-religiosas sobre saúde, porque eles acreditavam no início lá que a saúde era um resultado direto de alguma força que não fazia parte do organismo, que não fazia parte do ser humano, que estava sendo trabalhada ali por questões de pecado ou maldição. Tanto é que os hebreus tinham a doença como sinal de cólera, da ira, tá? Porque eles estavam pecando, então eles tinham que ser castigados. A lepra no Antigo Testamento tinha essa perspectiva. A lepra tinha essa função punitiva divina, ela era interpretada dessa forma. E ali nós temos ali um xamã que se encarregava de expulsar a doença, de curar a doença mediante rituais, os maus espíritos causadores. Tá? Então existem explicações religiosas para a saúde. Ah, a pessoa está doente, nós vamos orar por ela, nós vamos chamar os xamãs lá, e aí vai fazer com que haja melhoria do quadro, a doença vai embora. Nós vamos sacrificar, nós vamos isolar, nós vamos trabalhar com os receituais religiosos para acabar com essa doença, para eliminar essa praga, nós vamos aplacar a ira divina com sacrifícios, com oferendas, para que não haja o desenvolvimento da patologia. Então eram explicações da época. Eles não tinham esse grande conhecimento como a gente tem hoje. E mesmo assim, com o conhecimento todo que a gente tem hoje,
Eu ainda ouço, é sério, eu ainda ouço. Será que realmente existe isso tudo? Será que realmente isso acontece? Será que isso realmente é real? Então existe essa interpretação importante. Explicações empíricas racionais, através de Hipócrates, que é o papai da medicina moderna. Hipócrates é top da galáxia. Por quê? Porque ele trouxe um conhecimento legal, mais racional, falando que a saúde é um equilíbrio que deve existir entre os 4 fluidos principais do corpo humano, os 4 humores do corpo humano. Trabalho de Hipócrates na época: bile amarela, bile negra, fleuma e sangue, que foram as explicações que ele encontrou para a época. E na verdade ele dizia que se os homens, tá, pensam, né, que a epilepsia ela é divina porque eles não a compreendem, se eles denominassem qualquer coisa que eles não compreendem aí como algo divino, não haveria fim para as coisas divinas. Se tudo que eles não entendem só que é de espírito, que é de Deus, então nunca ia ter fim as coisas de Deus, nunca iriam ter explicações, nunca se saberia realmente o que é, nunca se teria um conhecimento efetivo do que está acontecendo. Galeno trouxe, através do conhecimento de Hipócrates, tá, que esses humores, como ele trabalhava, mudavam nossas emoções, mudavam nosso comportamento. E, então, era importante trabalhar com o equilíbrio, para que se houvesse aí efetivamente uma condição adequada de saúde e doença. Lembra que eu falei lá? É o equilíbrio entre saúde e doença que gera aí o que nós temos. E aqui traz uma explicação direta de Galeno sobre as condições associadas diretamente ao corpo humano, tá? Com relação aí ao que a pessoa pode ter de saúde, pode ter de doença. Na Idade Média, tá, o mundo era um lugar de expiação para os seus pecados, ou seja, a doença era um castigo, a doença era um pecado. E precisava de ser expiado, ou seja, precisava de ser acabado. Então, quando a pessoa ficava doente, ela tinha que ter alguma uma forma de acabar com essa doença, de acabar com essa maldição que estava sobre ela. Seja através do autoflagelo, seja através da culpabilidade, dela aceitar aquela situação, seja através de sacrifícios. Então ela vinha a esse mundo, ela vivia aqui justamente para pagar pelos pecados. E a doença era uma forma de estar presente por causa do pecado que ela tinha cometido. Então a pessoa, ela desenvolvia a doença na Idade Média, era justamente porque ela pecava, porque ela era uma pecadora, porque ela estava impura. O Renascimento trouxe a questão humanista para a saúde, e não só para a saúde, mas o Renascimento trouxe uma visão humanista para todas as áreas da sociedade. E como a gente está na área da enfermagem, a gente vai falar sim sobre a questão da saúde, tá? Porque o homem, nessa época, entre o século XIV e o século XVI, foi colocado no centro das coisas, foi colocado no centro do mundo. E tudo que passou a acontecer a partir do Renascimento girou a partir do homem como centro. Tanto na física, matemática, geografia, medicina, história, artes, pintura, poema, poesia, romance, tudo aconteceu a partir do homem como centro das discussões. Nessa época, René Descartes trouxe um método cartesiano, tá, para trabalhar uma questão de dividir as condições, dividir o conhecimento, dividir o aprendizado para solucionar. Ou seja, quanto mais simples for a condição, quanto mais simples for o conhecimento, melhor será para resolver o problema. Ao invés de pensar no problema global, pensa no pequenininho e a partir dele você vai resolvendo. Porque se você pensa em resolver o menor, você consegue resolver o maior. Então, ao invés de pensar no gigante igual agora, coronavírus, vamos pensar aqui. Se a gente ficar isolado, a gente começa a resolver? Começa. Não vou sair de casa. Começa a resolver? Começa. Então, ao invés de pensar no mundo inteiro, começa a pensar pequeno, na sua rua, aí, no seu bairro, no seu trabalho. Então, era uma ideia de Descartes para a época, de pensar nas questões menores para resolver o problema maior. Houve, nessa época, a explicação da teoria miasmática, a explicação de que havia a doença a partir do desenvolvimento de causas do ambiente. A situação na qual a pessoa se envolvia, estava inserida, é que era a causadora da doença.
Essa teoria trazia a questão da contaminação de água, da contaminação dos alimentos, e principalmente através dos odores, dos gases que eram liberados, dos gases que eram inalados, tá? Dos animais aí ou das plantas em decomposição. Então, quando a gente pensa nessa teoria dos miasmas, na teoria dos gases, ela está muito associada à mudança social, ao processo de urbanização, ao processo de industrialização, porque com o crescimento social, com o desenvolvimento da sociedade, houve um aumento muito intenso das pessoas aqui nos grandes centros urbanos, tá? Nos grandes centros da época. Então houve a teoria de que as doenças eram transmitidas pelos gases. E a partir daí, existe essa figurinha bonitinha aí, ó. Nossa, esse cara é feio! Não, isso aí é uma pessoa, tá? Que trabalhava aí para assistência, para o cuidado de pessoas que estavam, por exemplo, com a peste, médicos, em que usavam essa máscara, usavam essa roupa toda, com luva, com fechamento, com bota, com esse capote, com esse boné, de forma que o bico tinha várias substâncias aromáticas para te proteger contra os miasmas, e a varinha é para ter o contato com objetos distantes, para não ter contaminação. Então seria, por exemplo, da bobagem, né, de eu falar aqui agora, de pensar nessa teoria miasmática, na mesma questão de você cuidar de uma pessoa com uma ulceração de decúbito necrosada. Nossa, mas o cheiro é horroroso. Aí você pega um pouquinho de Vick, passa no seu nariz. Teoricamente, se a gente fosse voltar no passado, se a gente fosse voltar lá atrás, esse odor do paciente, esse cheiro provocado pela ferida dele, é que iria transmitir a doença. Então eles colocavam materiais para impedir esse odor, para filtrar esse odor, para que não houvesse a transmissão das doenças. Isso é teoria. Ah, mas, turma, imagina para a época o conhecimento que eles tinham dessas teorias. Hoje a gente já tem outro conhecimento, hoje a gente sabe mais, mas para a época isso era muito trabalhado. Surge o modelo biomédico, falando aí, claro, do funcionamento mecânico do organismo, onde a saúde, aí volta lá, a saúde é ausência de doença, é ausência de qualquer problema físico. Então eles começaram a pensar numa questão mais simplificada. A pessoa está doente é porque ela não tem doença. A pessoa está saudável é porque ela não tem doença. A pessoa está doente porque ela não está saudável. Pronto, acabou. É um modelo mecânico ali, ó, certinho, terapêutico. Tem doença, trata. Não tem, não precisa. Pronto, resolvido o problema. E veio o modelo sistêmico no final da década de 70, onde um conjunto de elementos, um conjunto de condições relacionados, interligados, interconectados, geram a saúde e, claro, qualquer mudança em um desses elementos muda os demais, muda os outros. Tanto é que aqui tem um exemplo. A pessoa, tem aqui um exemplo das doenças de diarreia, tá? Que ela vai ser provocada, a diarreia, a desnutrição, podem surgir por agentes patogênicos, podem surgir por fatores ambientais, tá? Pode surgir por fator cultural e até mesmo político, econômico e social. Então, pensar na saúde era através de uma situação multifatorial. Não era simplesmente trabalhar única e exclusivamente com uma condição simples. Ah, não, a pessoa está doente, ela está com diarreia, é porque tem micro-organismo em crescimento, mas... E o ambiente onde ela vive? E a água contaminada? E os alimentos? E a questão da higiene que não é feita? E a própria questão cultural, tá? Com a questão do uso abusivo de medicamento, ignorância, a falta alguma alteração de hábito alimentar, e fator cultural, e fator sociopolítico econômico, baixo poder aquisitivo, desemprego, pobreza, a estrutura física de acesso à água. Então, quando se pensa numa questão multifatorial, trabalha-se diversos e amplos conhecimentos, não é mais só a questão de falar que não tem a doença, por isso que é saudável. Não é saudável porque tem a doença. Mas existem alterações que vão acontecer em diversas esferas para que a questão da doença seja trabalhada. E no modelo da história natural, a doença são processos interativos no meio ambiente que vai passar aí pela resposta do homem a esse estímulo. Por uma condição de recuperar a saúde, por uma questão de desenvolver a doença, de promover, de não deixar acontecer, ou até mesmo podendo levar à morte, podendo provocar um defeito, uma alteração. E aqui existe a história natural.
A pessoa que tem um micro-organismo, da transmissão, do conhecimento não existe, que ela vai passar essa doença, e aí existe aí toda uma característica patológica do desenvolvimento dessa doença a partir do momento que ela adquire, e aí pode acontecer aí esse desenlace, essa saída, ou seja, ela se contamina, desenvolve, e o que acontece depois? Qual que é o resultado? Qual que é o foco posterior? Para se chegar ao resultado atual do que nós vamos trabalhar depois com a saúde. Turma, não sai daí. Saúde coletiva, volta já.